o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com você, meu amigo, seja com você, minha amiga. Sim, Deus te abençoe muitíssimamente nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta noite será uma noite de bênçãos, uma noite de reflexões, uma noite em que a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo vai inundar o teu espírito, a tua alma e o teu coração. E você vai ter uma noite de comunhão com o Senhor Espírito Santo, como há muito tempo você não tem. E muitos nunca tiveram uma comunhão com o Espírito Santo, revelações do Espírito Santo, como você pode ter nesta noite. Eu me lembro como se fosse agora, mais de 50 anos, quase 53 anos, ainda na minha incredulidade, ainda nunca tinha colocado os meus pés dentro de uma igreja evangélica com intenção ou interesse de conhecer a Jesus Cristo dos crentes. Não. Eu tinha ódio de Bíblia, eu não gostava, eu tinha pavor da Bíblia. Mesmo nunca tendo aberto a Bíblia e lido, até então eu não me lembrava que fiz isto algum dia. Na minha impiedade, incredulidade, dúvidas, um dia eu comecei a ler as Escrituras Sagradas. No momento de desespero, de angústia, no momento, meu amigo, minha amiga, que tudo estava desmoronando na minha vida aos 20 anos de idade. 20 anos e uns 4 meses, mais ou menos. Recebo um diagnóstico da minha mamãe. Os médicos a desenganou e disse que ela poderia ir a óbito a qualquer momento. Meu pai correu para os centros espíritas e procurou os maiores curandeiros da região e os mais famosos. E o resultado foi: os médios disseram, sim, os espíritos já deram o diagnóstico final. Ela morre em 15 dias. E entrou um pânico, um pavor na família, eu sendo o filho mais velho. 20 anos e uns 4 meses, 5 meses no máximo. E agora, o que fazer? Minha mãe recebe um tio Juvenal, que na época já tinha mais de 80 anos, e ele disse: leve a Marina na igreja dos crentes, porque o Jesus dos crentes vai curá-la. Porque ele me curou e deu testemunho da sua cura. E nós conhecemos bem o problema que ele tinha de doença. E o meu pai disse: João, o que faremos? Eu digo: pai, não temos o que fazer. Vamos ver se o Jesus dos crentes pode curar. E meu pai levou a minha mãe a mais de 500 quilômetros na época,
em São Paulo, na Conde Sagedas, na igreja Deus é Amor, quando estava iniciando, lá em 1972. Ainda era uma igreja pequena, na Conde Sagedas. E ali a minha mãe fez uma campanha de 7 semanas e foi curada e liberta totalmente. Quando ela volta, e ela chega, e eu encontrei com ela e disse: mamãe, a senhora saiu carregada de casa, tiramos a senhora carregada da cama, colocamos na perua. Ainda era aquelas perua Willis, 51, 52. Quem curou a senhora? E ela disse: meu filho, Jesus dos crentes me curou. E ela vinha caminhando, andando, nós morávamos no sítio, desceu do ônibus lá na estrada e veio andando. E eu disse: o que o pastor falou? Ele disse: o pastor disse para nós lermos a Bíblia. E então eu comecei a ler a Bíblia. Consegui uma Bíblia emprestada. E todas as noites, depois que chegava da roça, tomava o banho. E pegava a lamparina de querosene, ia lá na sala, numa mesinha de madeira, numa cadeirinha de pau, de madeira, de tábua. E eu lia uma média de 30 minutos, mais ou menos, a Bíblia. Mas continuava não indo na igreja e nem saber de igreja. Mas fui lendo a Bíblia. E numa noite, Jesus me apresentou-se em sonho e eu tive um encontro com o Senhor. E era madrugada, e naquela madrugada eu me lembro que eu saí da cama e dobrei os meus joelhos e coloquei meu rosto no soalho, porque era uma casa de madeira. Naquele tempo era muito difícil uma casa de alvenaria. E ali eu falei com meu Deus. Entreguei a minha vida a Jesus. E passei a servi-lo então. E a minha experiência foi longa. Nesses 50, quase 53 anos de conversão. Eu faço aniversário de conversão nesse dia que eu dobrei os meus joelhos e coloquei o meu rosto naquele soalho. Não me lembro bem se foi outubro ou novembro de 72. Então está fazendo falta 2 meses mais ou menos para 53 anos que isto aconteceu. Houve uma mudança, houve uma transformação na minha vida e nunca mais deixei de servi-lo e adorá-lo, porque a beleza da sua santidade resplandeceu na minha vida. Por isso, meu amigo, hoje Deus está fazendo algo especial no espírito, na alma e no coração de muitas pessoas. E eu quero orar com você agora. Nós vamos orar agora para que Jesus faça na tua vida o que Ele fez na minha. Me tirou do mundo da incredulidade e da dúvida. Eu podia dizer, um ateu, não acreditava em nada. Mas a partir daquele dia, eu creio e creio firmemente no Senhor e estou aqui, porque eu fiz uma aliança com Deus. Na próxima programação eu continuo dizendo para você o que disse a palavra do Senhor nos Salmos 112, quando diz o texto: a felicidade daquele ou daquela que teme ao Senhor. Louvai ao Senhor, bem-aventurado, feliz, bem-sucedido e próspero é o homem, a mulher, é a pessoa que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Senhor, faz na vida deste amigo, desta amiga, deste irmão e irmã em Cristo, que está sofrendo, gemendo,
alguns até desesperado, como eu estava naquela época em relação à minha mãe, que estava desenganada pela medicina, pelos curandeiros. Já estava com a sua morte programada. Mas o Senhor interferiu e a curou. E fazem 53 anos, quase 53 anos, que o Senhor a curou totalmente. E neste ano de 2025, dia 27 de maio de 2025, ela completou 94 anos. E está com saúde e está em paz. E eu não sei, só o Senhor sabe quando o Senhor vai levá-la. Mas segundo a medicina, ela tem estrutura física para viver até mais de 100 anos. 53, praticamente 53 anos, o Senhor já a curou. Para a glória e o louvor do seu santo nome. Agora, Senhor, abre janelas dos céus, as comportas divinas, e derrama a unção do seu Espírito sobre este amigo, esta amiga, este irmão, esta irmã, que estão sofrendo, gemendo, e chegaram num ponto que não sabe o que fazer. Se vai para a esquerda, se vai para a direita, se retrocede, se avança. Estão confusos, estão tristes, abatidos, gemendo, chorando. Mas neste momento, Senhor, abra as janelas dos céus, as comportas divinas, e derrama o poder e a unção do Espírito Santo sobre os nossos amigos e amigas, para que tenham uma noite maravilhosa como eu tive aquela noite na tua presença, revelando pelo teu Espírito o teu grande amor, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Unge as águas, Senhor, unge com cura, com libertação, pelo teu grande poder. E todos que tomarem essas águas, em nome de Jesus, sejam curados e libertos, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe muitíssimo. O Espírito de Deus seja com você e te dê vitória, e conceda-lhe a vocês graças sobre graças e vitória sobre vitória. Um grande abraço, uma noite de paz, amor e alegria no Espírito Santo. E até 1h da madrugada, quando teremos início na próxima programação, que vamos estudar a palavra de Deus com o Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te guarde, e a paz de Jesus Cristo seja com você. Amém? E graças ao bom Deus, em nome de Jesus. Amém.